Bom, nós vamos começar agora, né, a fazer alguns exemplos de aplicação dessas equações cinemáticas que a gente viu até agora para corpo rígido, né? O exemplo 1, eu acho que é um exercício do livro do Hibbeler. Ele é simples, né, a parte de cálculo dele, embora a análise seja bastante interessante assim do ponto de vista prático, né? Então, o enunciado está falando, né, que devido a um parafuso E, né, mostrado aqui no desenho, um atuador movimenta o braço F, né, à medida que o motor gira a engrenagem A. Se as engrenagens têm os raios informados na figura, né, RA, RB, RC, RD, e o parafuso E tem um passo P igual a 2 milímetros, determine a velocidade de F quando o motor gira A com velocidade angular ω igual a 20 radianos por segundo. Dica, né? O passo do parafuso indica quanto este avança a cada revolução, né? Então, nosso passo é de 2 milímetros, significa que nosso parafuso, né, quando ele está girando, ele avança 2 milímetros a cada giro desse parafuso. Tá? Então, só para a gente entender bem esse sistema aqui, a gente pode imaginar que aqui a gente tem um motor elétrico, pode ser, por exemplo. Normalmente seria o caso, né? Esse motor elétrico, ele faz girar aqui essa engrenagem pequenininha A, né? A engrenagem A, ela está em contato com uma outra engrenagem chamada B, aqui em cima. Essa engrenagem B, no mesmo eixo de giro dela, tem uma outra engrenagem chamada C, que está em contato, então, com uma engrenagem D aqui em cima, engrenagem maior D. Essa engrenagem D, né, ela tem uma rosca ali onde passa, né, um parafuso. Então, conforme essa engrenagem D vai girando, né, isso vai fazendo com que o parafuso avance, né, para frente ou para trás, aí, a depender do sentido de giro dessa engrenagem D. Então, o nosso parafuso vai transladar, né, vai ir para frente ou para trás e vai então fazer movimentar, né, o nosso atuador F. Né? É um mecanismo bem simples, né? São várias associações de engrenagem, né? É um problema bastante simples, né? Quando a gente lida com cinemática, né, de engrenagens, né, as relações são muito simples, conforme a gente vai ver aqui, mas é um tipo de mecanismo muito comum, né, em termos aí de engenharia mecânica principalmente. Né? Então, antes de fazer a solução do exercício mesmo, né, e acompanhar esse vídeo, eu sugiro vocês pensarem, né, nesse mecanismo, né, principalmente os alunos da engenharia mecânica, e tentem visualizar aí na cabeça de vocês, né, abstrair isso e entender o movimento de cada um desses corpos, né, enxergar realmente isso aí é importante para você resolver esse exercício, né, mais do que a parte de cálculo mesmo, que não é muito complexa nesse caso. Tá? Bom, então para facilitar aqui a solução, eu estou fazendo aqui uma vista, né, plana aqui desse mecanismo. Né? Ele está em uma vista isométrica aqui, mas isso não facilita muito para entender o movimento de cada componente. Né? Mas como eu falei antes, né, acho que é interessante olhar para esse isométrico aqui e tentar entender o movimento de cada componente do corpo antes de fazer a vista mesmo. Então eu fiz uma vista frontal e uma lateral desse mecanismo, tá? Dessa montagem, onde a gente tem aqui a engrenagem A, que está sendo movida aqui por um motor elétrico, por exemplo, e ela gira a 20 radianos por segundo. Tá? No nosso caso aqui, eu estou considerando, né, que ω é no sentido anti-horário, e vamos adotar como convenção para o nosso problema que o sentido positivo de rotação é o sentido anti-horário mesmo, que é o normal de se fazer aqui na maioria dos nossos problemas. Tá? A engrenagem A, ela está em contato com a engrenagem B aqui, né, mostrado nas duas vistas. E junto dessa engrenagem B, no mesmo eixo de giro, a gente tem uma engrenagem C, que está girando junto da engrenagem B, só que ela tem um raio menor aqui. A engrenagem C está em contato com uma engrenagem D maior, né? E conforme essa engrenagem D está girando, né, ela faz avançar esse parafuso aqui.
né, que vai movimentar eventualmente o nosso atuador linear. Tá? Então isso aqui é o nosso sistema. Né? Ômega A, né, é 20 radianos por segundo, que a gente está considerando positivo aqui por estar no sentido anti-horário. O passo do nosso parafuso é de 2 milímetros. Né? E os raios das engrenagens são ρA igual a 10 milímetros, ρB igual a 50, ρC igual a 15, ρD igual a 60. Tá? Então, para resolver esse problema, a gente vai analisar, né, cada par de engrenagem inicialmente para tentar entender, então, o movimento aqui do nosso atuador F, que é o que o problema está pedindo. Vamos considerar, para simplificar o nosso problema, né, que nas regiões de contato entre cada engrenagem, né, a gente tem mesmo módulo de velocidade. Né? Por que a gente considera isso? Porque quando as engrenagens estão em contato, né, se a gente considera o engrenamento ideal, conforme a gente está fazendo aqui, a velocidade naquela região de contato tende a ser a mesma. Né? Ou seja, se uma engrenagem está girando 2 milímetros por segundo ali naquela região de interface, a engrenagem que está em contato, por maior que seja o diâmetro dela, tem que ter a mesma velocidade. Né? Se a gente não considera isso, né, você está considerando que você tem alguma folga entre as engrenagens, e aí as velocidades não são compatíveis. Né? No nosso engrenamento ideal, essas velocidades são iguais. Né? Então, vamos analisar aqui o par de engrenagens A e B inicialmente. Né? A engrenagem A está girando no sentido anti-horário, né? Então ela vai ter na região de contato com a engrenagem B uma velocidade aqui nesse sentido, VA, e consequentemente a engrenagem B nessa região de contato tem que ter uma mesma velocidade, VB aqui, só que com um giro, né, com uma velocidade angular no sentido contrário, sentido horário aqui, ômega B. Né? Então o módulo das velocidades tem de ser igual, né? Ômega A igual a ρA vezes ômega A tem que ser igual a ρB vezes ômega B, que é a velocidade ali da trajetória circular de cada engrenagem no ponto de contato das duas engrenagens. Ômega B então vai ser ρA sobre ρB vezes ômega A, que é igual a 10 sobre 50 vezes 20. Esse valor aqui, se a gente calcular, vai dar 4 rádio por segundo. Aqui, como a gente está considerando a equação em termos de módulo, tá? A gente vai ter que fazer um breve ajuste. Né? Por quê? O ômega B está girando no sentido horário. Né? Então, esse ômega B tem de ser negativo aqui para estar correto. Né? Então, é um ajuste que eu estou fazendo aqui porque a gente está considerando a equação em termos de módulo aqui. Então, ômega B é negativo, né, por causa do giro no sentido anti-horário que a gente já sabe. Né? Sempre nesses pares de engrenamento, né, você vai ter uma engrenagem girando num sentido e a outra no sentido contrário. Né? Se a gente analisar agora as engrenagens B e C, aqui a gente tem um caso um pouquinho diferente, né? Porque as engrenagens B e C, elas estão girando exatamente no mesmo eixo. Então, se a engrenagem B gira no sentido horário, a engrenagem C vai girar no mesmo sentido. E como elas estão no mesmo eixo, o que acontece? Elas têm exatamente a mesma velocidade angular. Né? Então, se uma engrenagem está girando 2 rotações por segundo, por exemplo, a outra engrenagem, como ela está junto da engrenagem B, tende a girar exatamente na mesma velocidade angular. Então a gente sabe que ômega B é igual a ômega C, portanto ômega C é igual, né, a menos 4 radianos por segundo aqui nesse problema. Vamos analisar agora o par de engrenagens C e D. Né? C, lembrando aquela engrenagemzinha menor, D a engrenagem superior ali, desenhada em verde. Então, engrenagem C gira no sentido horário, engrenagem D vai girar no sentido anti-horário, nesse caso. Né? Aqui a gente vai fazer a mesma consideração que a gente fez na engrenagem A e B, portanto os módulos das velocidades têm que ser iguais na engrenagem C e na engrenagem D, nos pontos de contato ali. Né? Portanto, ômega C igual a, VC, o módulo de VC é ômega C vezes ρC, que é igual a ômega D vezes ρD. Então, ômega D que a gente não conhece é ρC sobre ρD,
vezes ômega c, que dá 15 sobre 20 vezes 4, né? E isso dá 1 radianos por segundo. Como ômega d tem um sentido anti-horário aqui, a gente tem um sentido positivo de rotação dessa engrenagem, então o sinal já está coerente aqui com a nossa realidade. Então, a gente já sabe a velocidade angular da engrenagem D. O que a gente precisa deduzir agora? Né? Deduzir a velocidade, né, de translação do nosso rotador F, que é o que o problema está pedindo. Conforme o problema está colocando, né, o passo do nosso parafuso, da nossa rosca do parafuso é de 2 milímetros. Né? E ele já indica como dica no nosso problema que o passo indica o avanço do parafuso a cada revolução do mesmo. Então, se o nosso parafuso gira uma vez, ele vai avançar 2 milímetros. Se gira 2 vezes, vai avançar 4 e assim por diante. Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer aqui? A gente sabe a rotação da nossa engrenagem, né? Então a gente já sabe a velocidade angular também desse parafuso, que vai ser coincidente, né? Então, ômega d é 1 radianos por segundo. Eu vou converter isso para revoluções por segundo, que eu estou chamando de F aqui. Como que a gente faz isso? É só uma regra de 3, né? A gente sabe que 2π radianos por segundo é a mesma coisa que uma revolução por segundo. Então, F é igual a 1 sobre 2π revoluções a cada segundo. Então, a gente sabe, né, a rotação aqui do nosso parafuso, né? 1 sobre 2π giros a cada segundo. A gente sabe que o nosso passo é 2 milímetros e o nosso parafuso ele avança esses 2 milímetros em uma revolução. Vou fazer uma outra regra de 3 aqui para saber quanto que o nosso parafuso avança de A aqui em uma revolução igual a 1 sobre 2π revoluções, né? Então, o avanço aqui do nosso parafuso vai ser 2 milímetros, né, vezes 1 sobre 2π, que vai dar 1 sobre π, que é 0,318 milímetros aqui. Quer dizer que a gente sabe que numa revolução completa do nosso parafuso, a gente avança 2 milímetros, que é o passo da nossa rosca. Mas, para 1 sobre 2π revoluções, que acontecem a cada segundo, a gente tem 0,318 milímetros de avanço. O que acontece aqui é que a velocidade, então, do nosso rotador, ou do nosso parafuso mesmo, vai ser de 0,318 milímetros por segundo. Porque a gente sabe que a cada segundo, né, o nosso parafuso está avançando 0,318 aqui, conforme o nosso cálculo. Então, essa aqui é a nossa resposta final para esse problema aqui, né? A velocidade de avanço do nosso rotador é de 0,318 milímetros por segundo nesse caso, né? A gente sabe isso por causa dessa dica que o problema está dando, né? Que a cada revolução a rosca avança 2 milímetros, né? E a gente vai deduzindo isso conforme os dados que a gente obtém nesse caso, né? Então é um problema bastante simples, né, em termos de cálculo, né? Você precisa conhecer um pouquinho dessas engrenagens, né, do parafuso, né, como que funcionam esses acoplamentos e tudo mais. Mas em termos de cálculo é um problema bastante simples, tá? Então a gente vai voltar para o nosso quadro e fazer mais um outro exemplo aqui nessa gravação. O exemplo 2 aqui do Hibbeler também. Nesse exemplo aqui a gente tem, num dado instante, né, o colar C, que é esse colar aqui, ele está descendo, né, com uma velocidade de 2 metros por segundo aqui. E o problema está pedindo para determinar as velocidades angulares do corpo CB, tá, e do corpo AB aqui. Tá? Então ele deu essas distâncias aqui de 0,2 metros, né, essas cotas. O corpo AB está perfeitamente na vertical, isso vai facilitar um pouquinho a nossa análise. Tá? Um problema cinemático bem clássico, onde a gente tem uma certa condição de movimento e o problema está pedindo para calcular algumas grandezas cinemáticas, no caso de velocidades angulares que está pedindo. Então, repetir aqui o enunciado, né? E coloco aqui abaixo, né, o mesmo desenho, só que em vista, né, planificada, para facilitar a nossa interpretação.
Então, nosso colar aqui está descendo a 2 metros por segundo. Nesse instante aqui, a gente tem essa cota igual a 0,2 metros, essa cota B igual a 0,2 metros. Né? A barra BC está angulada, né, de algum ângulo que a gente não conhece, né, também não está sendo pedido. E estou colocando aqui um sistema de coordenadas inercial fixo, né, XY, só para orientar a gente para saber o que é positivo em X e o que é positivo em Y. Então, para resolver esse problema, antes de tudo, né, eu vou fazer o que eu chamo de diagrama cinemático. Né? Então, eu vou separar cada um desses três corpos que compõem nosso sistema e eu vou entender que tipo de movimento a gente tem em cada corpo. Tá? Então, é como se fosse um DCL cinemático, se você quiser. Né? Não estou evidenciando as forças aqui porque a gente ainda não estudou essa parte, né? Mas é só para entender o movimento de cada corpo. Então, eu separei aqui o nosso colar, nossa barra BC e a nossa barra AB aqui. Vamos começar do nosso colar, aqui que está à esquerda. Né? Colar, ele está descendo aqui a 2 metros por segundo. Né? Então, a gente já sabe como que é a velocidade desse colar. Né? O movimento dele é simples, é uma translação pura. Eu vou pular a barra BC, que ela tem um movimento mais complexo, e pensar na barra AB aqui, na direita. A barra AB, ela está pinada nesse ponto A, portanto ela tem o quê? Movimento de rotação pura. Né? Ela gira em torno de A simplesmente. No instante que a gente está estudando, né, a nossa barra AB está perfeitamente na vertical aqui, certo? E ela tem 0,2 metros de comprimento, aqui conforme o problema está colocando no enunciado. Como a trajetória, aliás, como a posição dessa barra, né, no instante que a gente está analisando, é exatamente na vertical, e a gente sabe que essa barra ela tem movimento de rotação pura, né, circular, o que acontece aqui, né? A velocidade da barra tende a ser tangente à trajetória instantânea, e a gente sabe que a velocidade VB ela tem que ser na horizontal, e eu estou supondo aqui que esse VB é no sentido positivo de x aqui, tá bom? Por que eu sei que VB só tem componente na horizontal? Porque a nossa barra está exatamente na vertical, e essa velocidade tende a ser tangente à trajetória, né? Portanto, ela tem um componente apenas no eixo x. Beleza, analisei aqui nossa barra AB, vamos analisar nossa barra BC, que tem um movimento mais complexo. O que acontece? O ponto C da barra BC está conectado ao colar. Portanto, o ponto C aqui dessa barra tende a ter uma velocidade de 2 metros por segundo. E o ponto B está conectado à barra AB aqui. Portanto, esse ponto B tem que ter a velocidade igual a VB também, que é horizontal puramente. Como que eu sei disso, né? Por que isso aqui tem de ser respeitado? Se a velocidade do colar não coincidir com a velocidade do ponto C e a velocidade do ponto B não coincidir com a velocidade do ponto B na barra BC, o mecanismo vai estar se desfazendo, né? Ele vai estar se desmontando conforme o tempo está passando. Então essas grandezas cinemáticas, elas têm de ser iguais para manter a integridade do nosso mecanismo. A gente está considerando que ele não está se desmontando conforme o tempo está passando, ele não tem folgas nem nada. Né? Então vamos construir as relações de velocidade nesse caso, analisando corpo a corpo. Né? Aquelas teorias, aquelas equações que a gente viu durante a disciplina aqui, elas são válidas para cada corpo. Né? Então a gente vai analisar corpo a corpo para fazer esse equacionamento. Nosso problema está pedindo para achar as velocidades angulares do corpo CB ou BC e do corpo AB. Então são os dois corpos que a gente vai analisar, que são os nossos corpos rígidos mesmo. Né? Para analisar o corpo BC primeiro, eu estou colocando aqui um sistema móvel de coordenadas x', y', apenas transladado, porque o nosso problema é relativamente simples. Tá? Então a gente tem um x', y' acompanhando aqui o movimento do corpo C. E eu estou definindo, com base nisso, né, um vetor de posição relativa, né, do ponto B com relação ao ponto C, chamado RBC aqui. Então, eu consigo, a partir disso, construir as relações de velocidade entre o ponto C e o ponto B aqui no nosso corpo. A gente sabe, então, que VB
é igual a VC mais VBC, né? A equação cinemática que a gente viu lá no início dessa aula. Então, esse VBC aqui, para esse caso de sistema móvel transladado, simplesmente, ele é a mesma coisa que ômega BC, produto vetorial RBC. Então, vou usar essa equação aqui. A gente sabe que o VB, né, conforme nossa análise aí, ele tem componentes apenas no eixo horizontal e eu estou supondo que esse VB é positivo aqui. Então, VB é VBI, né? Não tem nenhum componente no eixo vertical aqui nesse caso. VC, que é a velocidade do ponto C, ela coincide com a velocidade do colar, que é para baixo, né? Então, VC vai ser menos 2J em metros por segundo aqui. Ômega BC, né, é a velocidade angular do nosso corpo BC aqui. Eu vou supor, tá, que ela é positiva, né, ômega BC. Como esse movimento está acontecendo no plano, né, o giro que está acontecendo aqui está em torno do nosso eixo Z, que está saindo do plano do nosso quadro. Tá? Então, esse ômega BC aqui, ele acontece, né, no eixo Z, ou seja, em torno do eixo Z, saindo do plano do quadro. Então, vou chamar esse ômega BC aqui de ômega BC K. Tá? Ômega BC, no caso, é o módulo da nossa velocidade angular. E o vetor RBC de posição relativa vai ser o quê? Ele é 0,2 no eixo X, né, porque ele está ligando o ponto C ao ponto B. E ele é menos 0,2 no eixo Y, que a projeção disso no eixo Y móvel aqui vai ser negativa, menos 0,2J. Se a gente substituir esses vetores na nossa relação de velocidades, a gente vai ter VBI é igual a menos 2J, que é igual a produto vetorial de ômega BC em K, por 0,2I menos 0,2J. VBI, então, é igual a menos 2J mais o produto vetorial, que eu vou calcular usando, né, aquela forma matricial, né, onde eu vou calcular o determinante para achar, então, nosso produto vetorial. Como que a gente monta essa matriz? A gente coloca vetores I, J e K unitários. Na segunda linha, a gente coloca o primeiro vetor, que é a velocidade angular. Então, vai ser 0, 0 e ômega BC. E o terceiro vetor, que vai ser 0,2i menos 0,2j e 0 em K. Para fazer esse cálculo aqui, a gente faz o determinante dessa matriz 3×3, que vai dar 0,2 ômega BC em J, né? K vezes 0 vezes menos 0,2, I vezes 0 vezes 0, K vezes 0 vezes 0,2 a 0, ômega BC vezes menos 0,2 vezes I, menos isso, né? Porque é no sentido contrário, então dá menos 0,2 ômega BC em I. E 0 vezes 0 vezes J dá 0. Né? Então, reordenando aqui a nossa equação final, né, a gente tem que VB em I vai ser igual a 0,2 ômega BC positivo, né, que está vindo desse termo aqui, e a gente tem 0,2 ômega BC menos 2, tudo isso em J. Né? A gente tem uma equaçãozinha vetorial aqui para analisar. Sempre que a gente tem uma equação vetorial, é interessante analisar ela de forma separada, né, o eixo x e y, para determinar essas variáveis aqui. Então, repetir a equação aqui em cima, né, a gente tem então que VB em I tem que ser igual a 0,2 ômega BC em I, né, ou seja, VB igual a 0,2 ômega BC, e 0, que está no lado esquerdo da nossa equação vetorial, tende a ser igual a 0,2 ômega BC menos 2, para que essa relação de igualdade seja correta. Por meio dessa segunda equação aqui, a gente acha que ômega BC é 10 radianos por segundo. Sabendo disso, então, a gente acha o VB, que é 10 vezes 0,2, que dá 2 metros por segundo aqui nesse caso. Então, a gente acha essas duas variáveis aqui. Ômega BC o problema estava pedindo, então a gente já sabe, né, que ômega BC é 10 radianos por segundo. Então, aquela nossa hipótese que o giro desse corpo BC era positivo está coerente. Né? Então, o corpo BC está girando no sentido horário aqui, conforme a nossa anotação.
Então falta agora, né, a velocidade angular do nosso corpo AB. Tá? Então estou isolando aqui o nosso corpo AB, com o nosso sistema móvel de coordenadas centrado em A. Né? No caso do ponto A ele é fixo, então esse sistema móvel ele nem tem muito sentido nesse caso. Se a gente construir a relação cinemática aqui de velocidades, né, a gente tem que VB é igual a VA mais VBA, ou ainda VA mais ômega AB, produto vetorial RBA. Nossa velocidade aqui do ponto A, ela é zero. Por quê? O ponto A é um pivôzinho ali, ele é uma junta cilíndrica, né, a gente fala. Então nossa barra AB está girando em torno desse ponto A que está parado ali. Portanto, esse VA aqui ele é zero, então a gente pode tirar dessa equação nesse caso. Então VB vai ser igual a produto vetorial de ômega AB por RBA. Ômega AB eu vou supor também que ele é positivo, ômega ABK. O RBA aqui é o vetor posição de B com relação ao A, que é a mesma coisa que o RB, na verdade. Vai ser o quê? Menos 0,2 em J, porque a gente sabe que essa barra tem comprimento 0,2 e ela está exatamente na vertical aqui. O VB, a gente já conhece ele, a gente achou ele é 2 em I. Portanto, 2I vai ser igual a determinante dessa matriz aqui, IJK, 0, 0, ômega AB, 0, menos 0,2 e 0. Então a gente tem que 2i é igual ao determinante aqui que vai dar menos 0,2 ômega AB em i. E se a gente calcular isso aqui, né, passar dividindo ali, a gente acha o nosso ômega AB, que é 10 radianos por segundo aqui nesse caso. Tá? Então coincidiu da velocidade angular ser igual, né, mas não necessariamente a gente tem isso em qualquer associação cinemática aqui. Né? Foi uma coincidência para esse tipo de mecanismo aqui, nesse instante de tempo que a gente está analisando. Né? A gente tem então que a barra AB está girando a 10 radianos por segundo nesse instante, a nossa barra BC também está girando a 10 radianos por segundo nesse instante. Lembrando, né, isso aqui é bem característico de problemas de cinemática aqui. A gente está analisando o movimento num instante de tempo específico. Eu sempre gosto de falar que é como se a gente tirasse uma foto do mecanismo e a gente achasse cada vetor, cada velocidade angular, cada aceleração daquele corpo. O que acontece na realidade é que o corpo está se movimentando ao longo do tempo. Então, se a gente analisasse esse movimento em outros instantes de tempo, a gente estaria vendo, né, situações diferentes, velocidades angulares, velocidades diferentes ali no corpo. Tá? Então, isso aqui é só uma foto cinemática do nosso mecanismo, que é um problema bem típico aí de dinâmica.